Opa, tudo bem? Nós vamos tratar nesse momento um tema que eu acredito muito relevante, que são as explosões em caldeiras. Bom, existem dois tipos de explosões em caldeiras. A caldeira pode explodir, que chamamos de estouro de fundo de fornalha, no momento em que ela é uma caldeira automática e que por qualquer motivo, pode ser até com excesso de pressão, momento em que a fábrica não está consumindo vapor, ela vai subindo até a pressão que ela modula, sai de chama alta para chama baixa, mas se não houver o consumo, ela continua acumulando e vai chegar no ponto em que o pressostato vai determinar o desligamento completo da caldeira, uma vez que, embora em chama baixa, continuou a subir a pressão. Bom, então, quando a caldeira desliga, depois, quando é solicitado pressão, solicitado vazão de vapor, então baixa a pressão e ela vai religar automaticamente. E nesse momento que ela vai religar automaticamente, primeiro entra o insuflador de ar para fazer uma varredura na fornalha e depois a injeção de combustível, que vai se transformar em vapor, e isso, no momento da injeção, já está ali o circuito elétrico dando uma faísca para incendiar o combustível. Mas se falhar no primeiro momento a entrada da chama, vai haver derramamento de combustível e a fornalha está quente, vai vaporizar, entra o ar de combustão, fica o combustível e o ar no ponto estequiométrico. Quando der a próxima reignição, haverá um grande volume na fornalha de combustível, no ponto estequiométrico de explosão, e vai explodir. Chamamos isso de estouro de fundo de fornalha. Por que estouro de fundo de fornalha? Porque, evidentemente, que a tampa traseira, que é menos resistente que a tampa dianteira, vai saltar do lugar, Houve um caso que eu presenciei, o balanceiro da empresa, aquele que pesava as mercadorias que entravam numa balança, ele também era operador de caldeira, só que a caldeira ficava a mais de 100 metros de onde ele trabalhava na balança. Caldeira automática, era uma Mernac de 2 toneladas automática, e ele estava lá e quando viu, bum, aquele baita explosão, ele correu lá, a tampa traseira da fornalha tinha atravessado a parede de fundo e estava lá no meio da rua, né? Então, isso foi um estouro de fundo de fornalha. Então, isso acontece, por isso é necessário, segundo a NR13, que tenha sempre um operador na caldeira, embora ela sendo automática, porque falhas acontecem. Se tivesse o operador ali, quando ele sentiu que ela tentou dar reignição e não conseguiu, ele teria desligado, passado para o manual, para que não houvesse uma segunda intervenção automática e o estouro de fundo de fornalha. Bom, então esse é um caso. Agora, temos também a explosão do lado da água. E isso é comprometedor. Por quê? Quando explode do lado da água, aí todo o condensado que está dentro da caldeira, digamos uma caldeira que tenha 10 mil litros de água, ou seja, de condensado dentro da caldeira, ele está ocupando apenas um invólucro da caldeira, porque a pressão dele, digamos, 10 kg de pressão. No momento que há uma ruptura, sai o condensado dali e se transforma abruptamente em vapor. Isso é que dá um deslocamento de ar muito grande, do que o vapor ele expande rapidamente e
mesmo que um vento de 200 km por hora que acontece naquele momento ali. Então, mas por que as caldeiras estouram do lado da água? Pode ser por vários motivos. O principal dele é superaquecimento. Então, digamos que você tenha uma caldeira que está com incrustação severa e os tubos estão aquecendo, em vez de estar com uma temperatura de 500 graus, ele já passa para 600, 700. Quando ele chegar em 740 graus, o tubo, ele sofre o processo de recristalização do material e fragiliza porque há segregação de carbono para a periferia e esse carbono queima e o metal vai ficando dúctil. Não é mais aço, é ferro apenas. E em determinado momento a tubulação não aguenta a pressão e rompe. E nesse momento que rompe, o condensado todo vai para a fornalha e então aí dá um superaquecimento do vapor ainda e a expansão repentina dele. Então é um estouro do lado da água muito grande que destrói a fábrica toda até, né? Então, isso é muito grave e nós não podemos deixar isso acontecer. Mas por quê? Quais são os motivos que levam a uma explosão de caldeira? Por superaquecimento. É o descuidado que tem o operador, porque o operador sempre tem que estar vigilante. Ele tem que estar nos fins de semana, ele tem que verificar dentro da fornalha se os tubos estão aumentando seu diâmetro, ele pega um paquímetro, vai lá, mede um padrão, né, um tubo que não esteja na contato com a chama, e pega aquele como padrão e vai vendo se os outros estão expandindo. Se estão expandindo, é sinal que estão com superaquecimento e que, de repente, eles vão explodir também. Tá? Então, isso é um cuidado a mais que o operador deve ter, principalmente nessas fornalhas tipo capela, em que nós temos água tubular, né? Então isso pode acontecer facilmente. Também acontece, claro, nos tubos de passe, por muita incrustação, eles experimentam um superaquecimento e pode romper de repente, né? Isso dando, então, um estouro muito grande, né? E também tem aquele que é muito mais difícil, é o deslocamento de um espelho, mas acontece isso quando nós damos um aquecimento acelerado na caldeira. Teve um caso em Caxias do Sul, numa caldeira Barazete, de um único passe, com 6 metros de comprimento, um único passe, deslocou o espelho dianteiro, porque a pessoa foi ali, botou lenha, bastante lenha, botou combustível líquido, soprou maravilha e tocou fogo ali. Então, aí houve um superaquecimento no espelho dianteiro que deslocou toda a tubulação e ele afastou do casco aí umas 2 polegadas mais ou menos, né? Então isso pode acontecer, então nós temos que ter cuidado ao colocar uma caldeira em funcionamento para que esteja a temperatura sendo distribuída equanimemente em toda a caldeira, ok? Continuamos mais adiante.